dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você está assistindo a este vídeo. Muito bem-vindo ao meu canal. Curso tadadã, Escrevendo Textos de Sucesso, Produção e Revisão Textual para o Cotidiano. Hoje nós vamos ver a aula 2 desse curso, mas antes de tudo, eu quero saber de você. Gostou da aula de ontem? Fez as questões do Kahoot? Não sei, no final da aula, minha cabeça meio esquecida, estava com pressa, porque já estava quase estourando o tempo, então eu acabei esquecendo de lembrar vocês. Mas, estava na descrição do vídeo. Vocês lembraram de fazer? Então, ó, pode correr e faz hoje, e vem aqui assistir essa segunda aula. No final da aula, aí você testa se a sua memória tá boa, se você ainda lembra de ontem. Ó, o que você acha? Me conta aqui nos comentários, vou adorar saber o que vocês acharam. E vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Ó, só relembrando aqui, organização do curso. Ontem nós fizemos a aula 1, os gêneros textuais do cotidiano. Hoje será a aula 2, os fatores de textualidade e a revisão textual. Aula 2, fatores de textualidade e revisão textual. Só para deixar assim, bem bonitinho, lembrando qual que é o nosso tema de hoje. Os nossos temas, né? São 2. Recapitulando. Na última aula, vimos alguns conceitos sobre texto, tipos e gêneros textuais, além de uma breve introdução sobre a arte da revisão textual. E aqui eu falo arte, gente, por conta que a revisão textual, eu cheguei a comentar com vocês ontem, ela é você tornar o texto a melhor versão de si mesmo, entendeu? O revisor, quando o revisor, ou então quando estamos revisando os nossos próprios textos, nós não estamos cuidando de modificar o que está escrito lá. Não, a gente não está reescrevendo, nós somos coautores, entendeu? Mas, quando estamos revisando um texto, nós estamos pegando toda a essência dele e tendo certeza que a essência dele está sendo bem traduzida ali, entendeu? Está sendo bem escrita, bem explicada, para que o leitor pegue tudo do que está ali, entendeu? Você quer escrever uma mensagem feliz, só que aí você escreve uma mensagem não tão animada assim. O revisor ele vai falar assim, ó, quando você vai revisar o seu texto, você vai falar, você vai ver assim, eu posso mudar isso aqui porque isso aqui vai dar um ânimo maior, entendeu? Eu posso colocar um ponto de exclamação aqui porque isso vai dar mais ênfase. É isso que a revisão textual faz. Vamos lá. Retomando o conceito de texto, antes havia sido dito que a existência deste tratava-se de uma expressão de pensamento. A existência do texto trata-se de uma expressão de pensamento. Corral 2010, página 22. Assim, entendemos a definição de texto como o resultado de processos mentais, ou seja, as pessoas possuem certa bagagem de vida, de cultura, possuem conhecimentos que acessam para produzir e entender textos. Viva 2012, página 22. Expressão de pensamento. Pensamento é tudo onde? Aqui, está na nossa mente. Se está na nossa mente, então o resultado de processos mentais seriam esse pensamento que nós expressamos, certo? E aí, ó, conhecimentos que acessam para produzir e entender textos. Tipo, o texto é resultado de um processo mental. Então, se é um processo mental, eu acesso conhecimentos para poder produzi-los. São esses. Vamos ver? Olha lá, os grupos de conhecimento. Espera aí, vamos colocar a tela cheia para vocês. Pronto. Os grupos de conhecimento. Primeiro temos o linguístico. Conhecimento gramatical e lexical da língua. Vocabulário, ortografia e gramática. Refere-se à forma do texto. Quando a gente fala de conhecimento linguístico, nós estamos falando das palavras que nós já conhecemos, das palavras que nós não conhecemos, do que a gente já sabe, de que, vamos dizer assim, que tem o sujeito e o predicado da língua, que mesmo sem a gente ficar retomando isso toda hora na cabeça, a gente já sabe como que é a formação de uma frase, entendeu? Eu fiz tal coisa, entendeu? Tem o sujeito, o eu, o fiz, que é o verbo, e tal coisa que ele tenha feito seria o predicado, né? O fiz tal coisa seria o predicado. Então é isso. O conhecimento linguístico é o uso da língua, são as palavras que escrevemos. Interacional. Divide-se em ilocucional, identifica a intenção do texto. Lembra que a gente falou ontem de ideia e intenção? Então, é isso aqui. Interacional, os saberes ativados no contexto da comunicação, ou seja, eu estou conversando com vocês, eu sei o conhecimento que previamente vocês têm, vocês sabem o conhecimento que previamente eu tenho. Nós estamos numa mesma relação aqui, uma relação de uma sala de aula, eu estou
passando conhecimento para vocês também estão tendo essa troca aqui. E metacomunicativo, a reflexão sobre possíveis problemas da comunicação. Lembra que ontem a gente falou que quando a gente está falando, quando a gente está escrevendo um texto, nós estamos relaborando, e que isso já é um tipo de revisão textual? Nesse tipo de revisão textual, nós vamos relaborando o que estamos escrevendo, o que estamos falando, caso que queremos que o nosso interlocutor compreenda completamente a nossa mensagem. O metacomunicativo é exatamente isso. Enciclopédico, conhecimento particular de cada um, fruto da vivência e experiência de vida, acessado através da memória. Sabe tudo que a gente já viveu e aí a gente vai guardando aqui na memória? Por exemplo, quando a gente vê uma citação e aquilo guarda aqui na memória. Quando a gente, por exemplo, uma pessoa que sabe conhecimentos específicos sobre natação, por causa que ela já fez aula de natação uma vez na vida. Isso é o conhecimento enciclopédico dela, certo? Ou então, por exemplo, uma pessoa que já fez aula de canto. Ela tem conhecimento sobre o uso do diafragma, ela tem conhecimentos para poder fazer uma nota mais aguda, uma nota mais grave. Isso são conhecimentos enciclopédicos dela, entendeu? Da vivência dela. E exemplário geral de textos. Os gêneros textuais conhecidos e utilizados pela sociedade são considerados aqui os fatores de textualidade como parte desse exemplário, certo? Então, o exemplário geral de textos seriam todos os textos que nós conhecemos. Por exemplo, nós sabemos o que é uma receita médica, nós sabemos o que é uma receita culinária, nós sabemos o que é uma bula de remédio, sabemos o que é uma poesia, aliás, um poema, dividindo, poesia é a essência, poema é a forma, é o gênero textual. Nós sabemos o que é cada um desses tipos, só de olhar para eles, sem nem precisar ler, porque conhecemos como é a forma desse texto. É o nosso exemplário geral de textos, entendeu? É claro que conforme começamos a ler, nós também reconhecemos outras estruturas, outras características que fazem parte desse tipo, desse gênero textual. Mas todo esse coletivo de textos que guardamos na mente faz parte desse exemplário. E aí vem. E uma vez ativados esses grupos de conhecimento, eu produzo um texto. Tudo bem, você decidiu escrever um texto. Vamos lá. Você decidiu escrever um texto. Faz. Primeiro de tudo, vem planejamento, certo? Planejamento antes de tudo. Por conta que, se a gente vai planejar um texto, a gente vai pensar com quem eu estou falando, a gente vai pensar para que informação eu quero passar, de que forma. Às vezes a gente quer passar uma informação assim, em pedaços, entendeu? Em capítulos, basicamente. E a gente vai passar, digamos assim, a informação fragmentada. Depende, entendeu? Por exemplo, aqui eu estou passando um curso para vocês e ao invés de passar isso tudo de uma vez só, estou passando em aula. Uma informação fragmentada, entendeu? Isso faz parte do nosso planejamento. Mas enfim, vamos voltar para os slides. E uma vez ativados esses grupos de conhecimento, como eu produzo um texto? Aliás, eu cliquei aqui, tá errado, né? Eu acho que eu tô um pouquinho em cima do texto. Só um pouquinho, vamos lá. Tela cheia para vocês. O sucesso de um texto. Ao produzir um texto, seja ele oral, visual ou escrito, é preciso considerar o outro lado do ato comunicativo, o receptor daquela mensagem. Ou seja, pensar e se atentar se a comunicação está sendo bem sucedida. Lembra aquele negócio que a gente acabou de falar de reelaboração, né, de conhecimento metacomunicativo. Se a informação que se deseja transmitir está sendo emitida de forma clara e objetiva, sem nenhum mal-entendido ou ambiguidade. Desse modo, além de estar gramaticalmente adequado, o texto deve atender a certos critérios para obter o seu sucesso. Não esqueçam disso. O texto deve atender a certos critérios para obter o seu sucesso. O que Austin, 1990, página 31, Apud Caputo, et al., 2013, página 95, chama de condições de felicidade. Aqui vamos lá. Condições de felicidade. Eu sei que fica meio estranho falar assim, né? O texto é feliz? Sim, o texto é feliz. E o texto é infeliz quando ele não consegue cumprir o seu propósito. Basicamente é isso. Mas vamos lá, vamos complicar um pouquinho mais. Condições de felicidade. 1. Deve haver um determinado procedimento, situação em que se dá o texto, que aceita o envolvimento de certas palavras por certas pessoas em certas circunstâncias. As pessoas das circunstâncias particulares, em cada caso,
devem ser adequadas ao procedimento específico invocado. E o procedimento deve ser aplicado de modo correto e completo por todos os envolvidos na situação comunicativa. Complicou demais? Aí, vamos tentar descomplicar aqui. Deve haver um determinado procedimento, ou seja, uma determinada situação onde o texto é aplicado, que aceita o envolvimento de certas palavras por certas pessoas em certas circunstâncias. Pensem em um casamento. Um casamento ele se dá dentro de um determinado local. Às vezes é um salão, mas ele se dá dentro da cerimônia, né? Às vezes é um salão, às vezes é uma igreja, às vezes é o cartório, mas ele se dá dentro de uma determinada situação. Envolve certas palavras. Você aceita essa pessoa como seu legítimo esposo ou esposa? Sim. Entendeu? Essas são as certas palavras e as certas pessoas. Entendeu? Certas circunstâncias. As circunstâncias do casamento. Entendeu? De estar ali no altar, diante a pessoa que vai celebrar a cerimônia, para poder fazer toda essa situação, né? Vamos falar assim. As pessoas e circunstâncias particulares, em cada caso, devem ser adequadas ao procedimento específico invocado. Entendeu? Não adianta você colocar lá em cima do altar uma pessoa que, digamos assim, não são os noivos, não são os padrinhos, não são a pessoa que está celebrando a cerimônia, entendeu? Essa pessoa não faz parte daquele contexto, entendeu? Um outro exemplo também seria, digamos assim, se no meio da rua, eu que não tenho direito nenhum de dar voz de prisão para ninguém, dou voz de prisão. Fala, esteja preso em nome da lei, entendeu? Eu declaro que você está preso em nome da lei. Não, isso não faz sentido, por causa que eu não faço parte dessa situação. Aquele contexto lá de sem ter acontecido nada também não faz parte, entendeu? E o procedimento deve ser aplicado de modo correto e completo por todos os envolvidos na situação. Não adianta você só falar, por exemplo, voltando lá à situação do casamento, né? E eu declaro e paro por aí. Se eu falo isso, a situação não foi completa, a situação não foi correta. Entendeu? Não foi correta porque eu também poderia ter falado assim. E eu tô pouco me lixando, mas sei lá, podem falar o que vocês quiserem aí. Digamos, a pessoa que está celebrando a cerimônia. Entendeu? Perde-se as condições de felicidade, por causa que você tem palavras certas que têm que ser pronunciadas por pessoas certas em situações corretas, entendeu? Para que o texto tenha essas condições de felicidade atendida. Se o texto ser bem sucedido. Deu para entender? Vamos lá, seguindo. Então, como garantir que essas condições sejam atendidas? Garantir a felicidade de um texto definitivamente não significa estabelecer critérios que definam o que é e o que deixa de ser considerado texto, mas, acima de tudo, é indicar princípios que assegurem uma condição plenamente efetiva. Sim, não quer dizer que é texto? A gente está determinando aqui o que faz de um texto bem sucedido, ou seja, a mensagem que você enviava, que você pensava, idealizou comunicar, está sendo entendida. Ela está sendo passada corretamente e está sendo compreendida corretamente, certo? Mas não significa que, digamos assim, não é porque eu falei algo e você entendeu outro que o texto não é bem, não é, que o texto não é texto. Texto só é texto em situação, lembram-se disso. Se eu passei uma mensagem correta, dentro de uma situação correta, com uma intenção por trás, se você não compreendeu, houve uma falha comunicativa aí, mas o texto não deixou de estar correto. O que eu falei não deixou de estar correto. Deu para entender? Vamos lá. Pensando nisso, Bill Grande Dressler, 1981, Apud Silva, 2012, página 24, conceberam um conjunto de fatores que seriam responsáveis pela noção de textualidade de um texto. Textualidade de um texto? Parece meio estranho, né? Mas é isso mesmo. Ou seja, a construção de seus sentidos, totalizando 7 critérios, que aqui chamaremos de fatores de textualidade. Basicamente assim. Tá, então vamos considerar o sucesso de um texto, né? Ou seja, eu emito uma mensagem, você recebe a mensagem exatamente da forma como eu emiti e compreende totalmente ela. Nada fica subentendido, nada fica, digamos assim, com ambiguidade, totalmente compreendido. E esses são 7 critérios, são os fatores de textualidade. Vamos lá. Quais são os fatores de textualidade? 1. Coesão. 2. Coerência. 3. Informatividade. 4. Situacionalidade.
5. Intertextualidade. 6. Intencionalidade. 7. Aceitabilidade. São muitos fatores, eu sei disso, mas são todos eles facinhos de entender, viu? A gente vai ver isso. Ó, peraí, vamos lá. Coesão é o conjunto de recursos linguísticos responsáveis por estabelecer relações entre as partes do texto. Ó, tá vendo que essa parte está até em negrito? Estabelecer relações entre as partes do texto. A gente está acostumado a confundir o que é coesão e coerência, mas aqui a gente vai estabelecer qual que é a diferença dessas duas coisas. Quando elas surgiram, né, quando a coesão e a coerência surgiram na textualidade, de fato eram termos, eram conhecimentos, conceitos que se confundiam, quase que eram expressos como a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. A gente vai ver isso detalhadamente aqui. Estabelecer relações entre as partes do texto. Nas palavras de Koch, 1989, página 18, Apud Silva, 2012, página 62, trata-se de todos os processos de sequencialização que asseguram e tornam recuperável uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. Ó, quando a gente fala de recursos linguísticos, nós estamos falando de palavras, certo? São as palavras que utilizamos para estabelecer relações entre as partes do texto. Sabe quando a gente fala assim, lembra aquilo que aconteceu? Lembra aquilo que nós vimos na aula passada? Aquilo está se referindo a algo que já foi dito antes. Esse aquilo é o fator coesivo do nosso texto. Deu para entender? Vamos lá, vamos para o exemplo. Aqui temos o exemplo. Vamos ler o texto primeiro e depois a gente vai ler as perguntas que a gente faz ao texto para entender quais são os fatores coesivos que aparecem no texto. Tudo começou em meio a uma grande confusão. Estava saindo da escola de música quando fui confundida com outra pessoa. Mal passei pelo portão e fui agarrada por um rapaz muito forte. Ele nem quis me ouvir, porque estava convicto do que fazia. Eu me debatia e tentava gritar, quando outro rapaz chegou e deu-lhe um soco no meio da cara. Ele desmaiou. A confusão estava acabada. Como o soco o fez parar e me olhar, o rapaz conseguiu perceber que havia se enganado, pois eu não era quem ele pensava. Essa história acabava para começar outra, dessa vez de amor. O meu salvador acabou me convidando para tomar um refresco. Foi assim que nosso namoro começou. Vamos lá, vamos agora para as perguntas para entender quais são os fatores coesivos que estão aqui. Vamos lá, tá vendo esses termos sublinhados? É sobre eles que a gente vai falar agora. Tudo começou. Que a história que ela vai narrar daqui pra frente, entendeu? Entre tudo, ele tá basicamente resumindo todo esse texto que tá nesse quadro meio rosinha, meio bege aqui, eu não sei nem falar que cor é essa, mas essa palavra aqui, tudo, ele tá resumindo tudo isso aqui, entendeu? Esse texto que nós lemos, tá sendo resumido por esse tudo, esse tudo tá se referindo a isso aqui, é o fator coesivo. Qual o portão? Porque aqui ela fala, mal passei pelo portão. Qual portão? Ela falou antes. Ela estava saindo da escola de música, então ela mal passou pelo portão da escola de música. Quem não quis ouvir, ó? E fui agarrada por um rapaz muito forte. Ele nem quis me ouvir. Ele quem? O rapaz que a agarrou, o rapaz muito forte que a agarrou. A quem se refere os termos lhe e lê e ele no segundo parágrafo? Aqui, ó. Eu me debati e tentava gritar. Quando outro rapaz chegou e deu-lhe esse lhe, aqui, ó, e um soco bem no meio da cara. Ele desmaiou. Esse lhe e esse ele referem-se ao rapaz muito forte que ela falou no primeiro parágrafo. Então, percebam isso, que termos coesivos são palavras que nós utilizamos para nos referir a coisa que já falamos ou que vamos falar, entendeu? Por exemplo, eu falei para vocês lá sobre os fatores de textualidade e falei que cada um deles nós vamos ver nessa aula ainda. Esse um deles, cada um deles, esse deles, eu tô me referindo aos fatores de textualidade. Deu para entender? Vamos lá. E o O no terceiro parágrafo, aqui ó. A confusão estava acabada. Como o soco o fez parar, esse O de novo, está se referindo ao rapaz forte. E o fez parar e melhorar. O rapaz conseguiu perceber, aí ó, de novo aqui ó, tá vendo? Agora o O tá fazendo referência ao rapaz também, entendeu? Por causa que ela já tinha falado aqui em cima dele e ela volta a referir ele como rapaz de novo, usar aquele primeiro termo, aquele primeiro conceito que ela utilizou lá no começo. Qual rapaz havia se enganado? Nós já sabemos, o rapaz muito forte.
Quem é o referente de ele no final do terceiro parágrafo? Final do terceiro parágrafo, aqui ó. Conseguiu perceber que havia se enganado, pois eu não era quem ele pensava. Refere-se novamente ao rapaz muito forte. Essa história, qual história? A história de como ela conheceu o cara com quem ela vai começar a sair. Que ela fala aqui, ó. Foi assim que nosso namoro começou. Quem é o Salvador? O cara que chegou e deu um soco na cara do outro cara. Eu sei, é muita cara, né? Mas enfim. E assim como, depois de uma discussão que ela foi enganada, não é enganada, mas foi confundida com outra pessoa. Foi assim que começou o namoro dele. Então deu pra entender? Fator coesivo é isso. Quando a gente fala que um texto está coeso, quer dizer que ele não fica se repetindo, mas ele utiliza de termos coesivos para poder se referir a outras histórias, entendeu? Ele não se prolonga tentando repetir a mesma coisa. Vamos lá. Coerência. Trata-se do fator responsável pela construção de sentidos, que pode se dar inteiramente dentro do texto ou envolver o contexto de produção. Por isso, considera-se que está envolvido em todos os outros critérios. Coerência é um fator extremamente importante. Vamos dizer assim que é quase o mais importante de todos aqui, porque, como está dito aqui, está envolvido em todos os outros critérios. Conforme Koch e Travaglia, 1990, página 21, Apud Silva, 2012, página 38, para haver coerência é preciso que haja a possibilidade de estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação entre esses seus elementos. Ou seja, para haver coerência é preciso que o que está escrito ali faça sentido. Entendeu? Vamos lá, por exemplo. Pessoa A. Minha mãe chega às 3 horas, disse o marido. Aí o marido responde: Tenho dentista. Aqui tá C, mas era pra ser A, tá, gente? No livro tava com esse erro. Aí a mulher pega e fala: Tá, isso aqui faz sentido? Faz sentido porque acho que a gente já começa a imaginar um contexto onde isso seria aplicado. Mas quando você fala, minha mãe chega às 3 horas e o marido responde, tenho dentista, o que tem uma coisa a ver com a outra, entendeu? Ele não tá se referindo, tipo, ele não tá falando assim, eu vou ir buscá-la às 3 horas, então, tudo bem, eu espero, entendeu? Ele só falou, tenho dentista. Esse tenho dentista quer dizer assim, ela vai chegar e eu não vou poder ir buscá-la. Ou então, ela vai chegar e eu não vou estar aqui para poder vê-la, entendeu? Se tem um dentista, ele está se referindo a isso. Então, não faz coerência, isso seria considerado um texto incoerente fora de um contexto. Mas, ao ouvir ele, nós já imaginamos um contexto. E aí, dentro desse contexto que nós imaginamos, esse texto se torna coerente. Deu para entender? Seria basicamente falar assim. Peraí, deixa eu pensar aqui no exemplo. Calma que a gente vai chegar lá. Vocês estão gostando dessa aula? Sim ou não? Tô perguntando para vocês. A resposta que vocês podem dar pode ser sim, pode ser não, pode ser mais ou menos. Pode ser, digamos assim, eu achei ela excelente. Entendeu? Dou um exemplo. Ou então, eu fiquei com uma dúvida. Não exatamente está respondendo. Se a pessoa responde assim, eu fiquei com uma dúvida, não exatamente ela está respondendo a minha pergunta. Mas ainda assim faz sentido o que ela está falando. A gente está falando de uma aula, então a gente está falando de uma troca de conhecimentos. É normal que alguém fique com uma dúvida. Entendeu? Então, se torna coerente aquilo lá, mas não respondeu a pergunta que eu fiz. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, comenta aqui ou nos nossos grupos. Não esqueçam dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram, para a gente poder conversar e trocar uma ideia, tirar dúvida. Vai ser bem legal. E mais uma coisa. Você já se inscreveu no curso? Vamos lá. Já se inscreveu no curso? Pega aqui embaixo o link, na descrição do vídeo, pega o link, se inscreve, e aí no final do curso, daria uns 75 dias, eu sei, gente, é muito tempo, mas eu não tenho o que fazer, por causa que o certificado será emitido pela minha faculdade. E o certificado é emitido em até 60 dias, que a gente envia a documentação para lá. Só que depois que acabar o curso aqui, depois que todos nós acabarmos de transmitir, de assistir, de conversar, coisa e tal, eu ainda tenho que preencher alguns documentos para enviar para a faculdade. Por isso que eu tô falando assim, que dentro de uns 75 dias vocês vão ter tudo em dia, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para a aula. Informatividade. Esse aqui tá fácil para entender, né? Já tá no título. Refere-se às informações transmitidas pelo texto,
sejam elas previsíveis ou não, redundantes ou não. Viva 2012, página 97. A quantidade de informações que o texto carrega irá determinar o seu nível de informatividade. Quanto maior o número de informações, mais atenção do leitor será exigida para sua compreensão. Então, como assim? Vamos ver o exemplo. Gente, eu amo esse jogo, tá? Então, por isso que eu peguei essa notícia aqui. E peguei logo do primeiro, que é um jogo antigo, que é para poder não dar spoiler. Mas vamos lá. Exemplo de informatividade. Detonado de Life is Strange, episódio 1. Veja como zerar o game. Confira o detonado completo do primeiro episódio de Life is Strange Chrysalis. Vamos começar aqui a reunir as informações. Lembra que eu falei, né? São as informações emitidas pelo texto. Primeira informação, cor da redação. Aqui temos a informação de quem escreveu este texto. Para o TechTudo. Aqui temos a informação de quem escreveu para quem escreveu, entendeu? Temos a informação de quando foi escrito, a que horas foi escrito e qual foi a última atualização neste artigo, nessa matéria que saiu no TechTudo. Vamos lá. Life is Strange é um adventure game. Temos aqui o gênero do jogo. Produzido pela Dontnod. Temos aqui o nome da produtora do jogo. Estúdio responsável também por Remember Me. Temos aqui uma informação que se refere ao estúdio. Entendeu? Então já demos uma outra informação. Chrysalis, o primeiro episódio do título. Que título? Aqui quando ele fala episódio do título, está se referindo a Life is Strange. Então aqui já temos um fator coesivo também. Prestem atenção nisso. Foi lançado no fim de janeiro. Está falando a data de lançamento do jogo. E aí está falando para quais plataformas foi lançado. Para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. Então perceba que com um trecho pequeno, a gente não vai ler tudo, tá? Mas perceba que em um trecho pequeno, nós já temos várias informações levantadas. Ainda assim, esse é um texto considerado, a quantidade de informações que o texto carrega irá determinar o seu nível de informatividade. Quanto maior o número de informações, mais atenção do leitor será exigida para sua compreensão. Aqui, a gente está falando de várias informações, mas ainda assim não estamos falando de um texto de um alto nível de informações. Porque, basicamente, quando estamos conversando, quando estamos lendo um texto, principalmente uma matéria como essa, tudo que está sendo falado lá, tudo que está sendo escrito, comunicado, é informação, entendeu? Informação, às vezes, que você já sabe, informação, às vezes, que você não sabe, entendeu? Mas aqui, nível de informatividade aqui, porque a compreensão é fácil, entendeu? E tudo está muito bem amarrado. Vamos lá, vamos para o próximo. Situacionalidade. Resume-se ao contexto de produção e uso daquele texto, envolvendo os dois lados da comunicação, escritor e leitor. Koch 2004, página 40, Pucci Silva 2012, página 92, complementa ao dizer que devemos analisar este fator partindo de dois aspectos, da situação, do externo do momento histórico, para o texto, e um processo inverso, do texto para a situação, ou seja, como os usuários entendem as relações entre o texto e a sua situação de ocorrência. Situacionalidade é em que situação a gente está usando aquele texto, entendeu? Lembra que a gente estava falando de contexto, de aplicação, coisa e tal, que não faz sentido, por exemplo, se eu estou no meio da rua falar, esteja preso em nome da lei, eu que não sou delegada, eu que não sou policial, eu que não sou nada disso, entendeu? É isso. Eu que não sou nenhuma pessoa da lei. Vamos lá, exemplo de situacionalidade. Desculpa, gente, a língua às vezes trava um pouquinho. Aqui tá lá uma tirinha, lembra-se do gênero tirinha que a gente viu ontem, vamos lá. Maurício de Souza, Turma da Mônica. Isso aqui tá na infância de todo mundo. Era uma vez 3 porquinhos que viviam, a gente tá falando do Cascão. Falar de 3 porquinhos faz sentido, a gente sabe que ele não toma banho. Vamos lá, outra situação aqui. E Chapeuzinho Vermelho disse, pra que esse nariz tão grande? Aqui não tá falando tão grande, mas enfim. Aí a Mônica aqui tá toda plena. E por que Chapeuzinho Vermelho? Porque a Mônica só se veste de vermelho, então a gente já conhece, assim. Sem contar que Chapeuzinho Vermelho também é uma menina corajosa, coisa e tal. Enfrentou o Lobo Mal, né? Pelo menos em partes. Mas enfim, ela ainda não sabia que era Lobo Mal, ela tava só questionando. Enfim, e vamos lá. E aqui, todas as mães estão cara plena, felizes por estar lendo uma história infantil. Por causa que, assim, são histórias que encaixam com os seus filhos, mas são histórias infantis, são contos de fada. E aí, quando chega na Magali, a mãe dela tá com uma cara de tédio, tipo, eu não acredito que estou lendo este texto. E vamos lá. E então, adiciona-se 2 colheres de açúcar mascavo e mete-se a calda por 2 minutos. E a Magali tá lá com a língua para fora.
Ler uma história, ler um livro de receitas para uma criança antes de dormir é uma leitura fora de contexto, porque isso não faz parte da situação. Ler para uma criança antes de dormir envolve você ler uma história ficcional, entendeu? Normalmente, conto de fadas, normalmente, não sempre. Mas aqui ela está lendo um livro de receitas. Isso, isso torna a leitura fora de situação. Mas, considerando o que nós já conhecemos da história, entendeu? A coerência aqui está, porque nós já conhecemos a Magali. Nós já sabemos que a Magali é uma menina que ama comer. Então, tudo que tem a ver com comida é algo que vai agradar a ela. Não adianta você vir contar uma história de Chapeuzinho ou de Os Três Porquinhos, que isso não vai agradar a ela. Mas ler um livro de receitas vai deixar ela super feliz e vai fazer ela dormir com um sorriso na cara, com água na boca também, entendeu? Então, a situacionalidade está aqui. A leitura está fora de situação, mas o contexto por trás do texto, o contexto por trás do que a gente está vendo aqui na tirinha, é que faz o sentido, é que dá o sentido ao texto, é que dá a coerência. Intertextualidade. Bom, essa aqui eu não preciso nem falar, né? Vamos perder um tempinho aqui analisando essa imagem. A gente está vendo os Simpsons, né? O Homer, a Marge, acho que é Marge. Gente, desculpa se eu errei o nome aqui. O Bart e a Lisa atravessando uma rua. Isso aqui, esquece todo o resto. Mas isso aqui seria só mais uma imagem dos Simpsons. Se a gente não soubesse que isso aqui está fazendo referência a uma capa do livro do disco dos Beatles. Eu não sei o nome do disco, gente, me perdoem. Mas a gente sabe que isso aqui é uma intertextualidade por causa que está fazendo uma referência. Nós já conhecemos essa capa. Essa é uma capa extremamente famosa, entendeu? É uma capa de álbum extremamente famosa. Assim como se vocês forem pesquisar intertextualidade, os Simpsons, vocês também vão achar uma capa do Bart, fazendo uma imagem do Bart fazendo referência a um disco do Nirvana. Vocês vão achar uma imagem do Homer, gente, desculpa, que a minha cabeça tá doendo, então a memória acaba falhando algumas vezes. Vocês vão achar uma imagem do Homer fazendo intertextualidade com um quadro, o grito, entendeu? Então vocês vão achar outras intertextualidades. Vocês vão ver uma imagem, acho que da Lisa, fazendo intertextualidade com o quadro, o brinco, a moça do brinco de pérola. Se vocês pesquisarem, houve uma época que teve várias capas de caderno da Turma da Mônica que fizeram intertextualidade com quadros famosos. E aí você tem da Mona Lisa, que no lugar da Mona Lisa é a Mônica. Você tem o Tocador de Pífaro, que é o Cebolinha. Você tem, acho que é a Moça e o Vento, acho que é isso. Que é a Mônica e o Cebolinha, se eu não me engano. Entendeu? Você tem vários quadros assim que fazem. É uma sequência, quase uma coleção de quadros que são intertextualidade, entendeu? Eu tô falando aqui de imagens que é para ficar fácil para vocês entenderem, entendeu? Tá pegando um texto, aqui no caso os Simpsons, e colocando ele dentro de outro texto, a capa do álbum dos Beatles, entendeu? Agora vamos ler aqui o conceito de fato. Intertextualidade é o que determina a relação entre diferentes textos, orais, visuais ou escritos, e pode ser percebida de diversos modos: repetições, menções, paráfrases, epígrafes, paródias, comentários, sobreposições, etc. Silva 2012, página 99. De modo geral, é o que comumente chamamos de referência na cultura pop. Sabe quando a gente fala assim, isso aqui é referência? Bota o Capitão América aí que isso aqui é referência. É isso, entendeu? A intertextualidade pode estar na forma, no conteúdo, na linguagem, no estilo, etc. Sabe quando, por exemplo, alguém fala assim, isso, eu não preciso falar a quem eu estou me referindo. Você não precisa falar a quem eu estou me referindo, por causa que a gente conhece, a gente sabe que isso faz uma referência a Chaves, entendeu? É uma intertextualidade. Deu para entender? Acho que esse conceito fica bem fácil se a gente colocar assim, né? Vamos lá, por exemplo. A gente tem aqui a poesia, o poema do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Vocês vão perceber aqui eu estou dando um exemplo de intertextualidade, mas quem estiver bem atento vai perceber que tem uma outra intertextualidade aqui. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá.
Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Aí a gente tem aqui a tirinha do Maurício de Souza. O Bidu tá lá cantando, né? Tá lá recitando. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí chega o Monicão. É minha terra tem Palmeiras. Aí o Bidu vira. Cada um tem o time que quiser. Caso que Palmeiras é o nome também de um time paulista, de um time de futebol paulista. Aliás, tem time de outras coisas também, mas principalmente de futebol. E aí ele troca Palmeiras por Corinthians. Quem estava atento à leitura percebeu que aqui quando a gente fala nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Quem conheceu isso aqui? Do hino nacional. Caso que sim, o nosso hino nacional tem intertextualidade. O nosso hino nacional pega os versos de Gonçalves Dias e coloca na sua música, entendeu? Então tem intertextualidade, é isso. Mas eu posso ter intertextualidade de outra forma também. Por exemplo, quando você faz uma releitura de uma obra, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma releitura famosa aqui para citar para vocês. Diário de Bridget Jones. Diário de Bridget Jones. O livro. Eu nunca li, mas eu sei que ele faz referência a Orgulho e Preconceito. O Sr. Darcy. Entendeu? Então, aí você tem um tipo de intertextualidade. O tipo de intertextualidade é quando, por exemplo, eu utilizo a mesma forma de falar. Eu não tô falando, por exemplo, se eu chego assim, lá, gente. Quem assiste o canal do Me Poupe, da Nath Arcuri, vai saber que esse lá, gente, é a mesma forma como ela fala, entendeu? Eu não estou. É uma simples palavra, mas a forma de falar, não o que eu estou falando, mas a forma de falar é uma intertextualidade dela, entendeu? É uma referência ao que ela fala. A mesma coisa se eu pego, por exemplo, existe um livro chamado As Memórias Perdidas de Jane Austen, entendeu? É um livro ficcional que supostamente contaria a história da Jane Austen com base em um diário que a Jane Austen escreveu e que foi encontrado depois na casa dela. Isso é totalmente ficcional. Mas a gente começa o livro, não exatamente temos um aviso sobre isso. Aliás, não exatamente não. Nós não temos um aviso de que aquilo é uma história ficcional. A gente começa a ler o livro e a forma como a escritora escreveu, ela pegou exatamente o estilo de escrita da Jane Austen. É o exato estilo de escrita. Então, por muito tempo, para quem já conhece as obras da Jane Austen, e eu já li todas as principais obras dela, entendeu? Agora só falta o que ficou incompleto e os contos da Jane Austen. Eu conhecia o jeito da Jane Austen falar ali. Fui lendo e fiquei assim, gente, parece muito que isso aqui foi escrito pela Jane Austen. Isso aqui seria muito interessante se fosse da Jane Austen. E aí, quando a gente vai chegando, vai aprofundando um pouco mais a leitura, a gente percebe que, para quem é fã da Jane Austen, a gente fala assim, Jane Austen não falaria isso aqui. A Jane Austen não falaria assim. Então ele começa muito bem, a escrita dele está muito boa, e a intertextualidade entre uma personagem já existente na história, você tem a intertextualidade com uma personagem já existente, você tem a intertextualidade com a forma de escrita, tá muito bem feita no começo. E depois ela acaba se desprendendo um pouco, vai se deslocando um pouco, justamente por causa que, digamos assim, é uma história ficcional. Enfim, vamos lá, vamos voltar para a aula. Intencionalidade. Como o próprio nome diz, a intencionalidade relaciona-se às intenções que se tem ao produzir e emitir um texto, estejam elas explícitas ou não. Por vezes, mesmo a não compreensão, provocando teoricamente o insucesso do texto, é a intenção do seu produtor. Ficou um pouco estranha essa última parte aqui? Vai ficar mais claro no próximo slide que a gente vai ver. Mas, resumindo, intencionalidade é isso. É a intenção que a gente tem por trás de um texto, quando a gente está passando uma informação, entendeu? Por exemplo, minha intenção aqui... Peraí, vamos só voltar aqui um pouco. Minha intenção aqui é que vocês entendam a mensagem que eu estou passando para vocês, que vocês entendam as informações que eu estou passando para vocês, os conhecimentos, entendeu? Vocês entendam o todos esses fatores, cada um desses 7 fatores, devem ser analisados quando a gente revisa um texto, entendeu? A gente não deve só escrever um texto, e aí quando a gente vai revisar, a gente revisa se ele está bem escrito, se o texto está legal, e esquece totalmente de quem está recebendo aquele texto, entendeu? Por causa que quem está recebendo aquele texto, o local onde eu estou publicando aquele texto,
E a informação que eu tô passando ela é extremamente importante, entendeu? Caso contrário, o texto não atinge o seu objetivo. Vamos para o exemplo de intencionalidade. Vamos lá. Exemplo de intencionalidade. A filha adolescente escuta a mãe conversando ao telefone. Peraí, vamos colocar em tela cheia aqui para vocês verem. A filha adolescente escuta a mãe conversando ao telefone, muito focada na ligação, e, aproveitando da situação, resolve perguntar de outro cômodo da casa: Mãe, posso ir à festa da Ana? Vai ser sexta-feira. Grita e, depois, em um tom quase inaudível, continua: E já que vai acabar tarde, vou dormir por lá mesmo. Ao ver que não recebeu nenhuma resposta, a garota pergunta novamente: Posso? A intenção da filha provoca uma resposta positiva. A insistência da filha provoca uma resposta positiva na mãe, que apenas quer voltar para a tranquilidade de sua ligação. Sabe quando a mãe tá lá, aí você tá falando, ela tá. É exatamente esse tipo de situação. Aí, finalmente, chega sexta-feira à noite. Preocupada por ser tarde e a filha ainda não estar em casa, ela, a mãe, fator coesivo aqui, vamos lá, ela liga desesperada para o celular da adolescente. Filha, você já viu que horas são? A tua festa ainda não acabou? Por causa que ela não lembrava da festa, porque antes de sair de casa a menina falou: Tchau, mãe, tô indo na festa da Ana. Entendeu? E aí ela fala: Filha, você já viu que horas são? A tua festa ainda não acabou? Ela: Eu vou dormir na casa da Ana, esqueceu? E tipo, eu falei sobre a festa. E a senhora deixou. Talvez não se lembre porque estava no telefone e não prestou atenção em mim. Responde a garota, fingindo mágoa na voz e tirando um trunfo da manga. Perceberam? Quando ela falou ali, quase num tom inaudível, e já que vai acabar tarde, vou dormir por lá mesmo, a intenção dela era não ser escutada de fato, mas emitir uma informação. Caso que neste momento, quando ela não é escutada, ela consegue a permissão que ela quer. Entendeu? Ela consegue a permissão que ela quer pro que ela quer. No caso, dormir fora, dormir na casa da amiga. Deu para entender? Como disse meu irmão, um gênio. Entendeu? Conta que, digamos assim, não ser compreendida foi a intenção dela. E a intenção é isso. Não está exatamente em fazer. Às vezes a intenção é fazer com que o nosso ouvinte escute tudo o que estamos falando. Sempre é assim, entendeu? Sabe quando tem uma música que fala deixa assim ficar subentendido? Exatamente isso. Vamos lá. E o último fator, a aceitabilidade. Relaciona-se diretamente com o fator anterior, pois, para que uma intenção seja compreendida adequadamente, é necessário que todos os envolvidos na comunicação entendam e aceitem a sua proposta de uso. É como um acordo implícito entre produtor e receptor de uma mensagem. Está ligado à bagagem cultural de cada pessoa, o conhecimento de mundo que carregamos. Sim, acordo implícito. Eu passo uma informação e lembra quando eu falei assim? Se eu responder isso, preciso falar sobre o que eu estou me referindo. Você não precisa ir pesquisar sobre o que eu estou me referindo, por causa que nós dois aceitamos que aquilo é uma referência-chave. Deu para entender? É aqui, exemplo de aceitabilidade. Esse cartoon aqui tem humor. Por que faz sentido pra gente? Afinal, a gente só tá vendo uma pessoa assistindo televisão e a gente só tá vendo um cachorro em frente a uma máquina de assar frango. Mas por que isso tem humor? Por causa que nós dois estamos em uma situação que conhecemos o contexto cultural que a expressão televisão de cachorro tem na cultura brasileira. Nós sabemos que a máquina de assar frangos é chamada na cultura brasileira de televisão de cachorro, entendeu? Por causa que o cachorro para lá na frente e fica imaginando quando que ele vai comer aquele frango delicioso, entendeu? Aquilo lá para ele é ver uma imagem extremamente agradável. Isso é aceitabilidade, entendeu? Nós dois estamos envolvidos, eu e você que está assistindo a este vídeo, estamos envolvidos em uma situação de que entendemos o humor aqui por trás, entendeu? Entendemos e aceitamos que há um humor nessa tirinha. Estamos comparando a televisão de cachorro com a televisão de humano. É isso, entendeu? Sendo assim, quando revisamos um texto, além de revisar aspectos gramaticais, que são maleáveis dependendo do texto e do contexto de uso, como publicidade ou um personagem com sotaque, por exemplo, o que a gente está querendo dizer aqui? Quando revisamos um texto, além de revisar aspectos gramaticais que são maleáveis dependendo do texto e do contexto de uso. Por exemplo, a gente precisa revisar um texto levando a gramática assim a fio, entendeu? Por exemplo, se um personagem fala ligue-me a tal hora.
Isso faz sentido num texto de época. Se a gente pega um texto que se passa hoje, século XXI, 2023, faz sentido falar ligue-me. Faz sentido, por causa que nós não utilizamos ligue-me no nosso dia a dia. Nós usamos me liga, entendeu? E isso é o nosso jeito de falar, entendeu? E é isso que temos que considerar, esse nosso jeito de falar, certo? Vamos lá, continuando. Nosso jeito de falar dentro do texto que faça sentido. Devemos observar com atenção como os fatores de textualidade se expressam naquela produção, analisando se a linguagem, o estilo, a forma e o conteúdo coordenam com o gênero textual, com o público-alvo, com o suporte e outros tantos aspectos, sempre lembrando que tudo parte da intenção, primeiramente do produtor daquele texto. Às vezes é a intenção nossa falar de uma forma extremamente formal, entendeu? De uma forma extremamente formal em um texto que não é tão formal assim. Às vezes é a nossa intenção falar errado, de fato, sabe? Sabe quando a gente fala a gente vamos, ou então nós vai, entendeu? Ou então a música do MC da Rua é Nós, é nossa intenção. Por exemplo, quando ele fala a rua é nós, aquilo é a intenção dele, entendeu? Gramaticalmente não está correto, mas na intenção dele está correto falar daquele jeito, entendeu? É isso. Deste modo, a revisão textual torna-se uma habilidade metacognitiva complexa, que implica tornar-se consciente e pensar deliberadamente sobre processos e decisões tomadas durante a escrita de um texto. Sim, habilidade metacognitiva complexa significa pensar e pensar em cima do que a gente está pensando. Sabe quando a gente fala assim, pensar 2 vezes? É basicamente isso, entendeu? Só que quando a gente fala de uma habilidade metacognitiva, a gente está falando sobre pensar e refletir sobre o que a gente está pensando, só que sem ter essa consciência. Não, eu estou pensando, e aí eu vou pensar sobre aquela atitude que eu estou pensando em tomar, entendeu? Não, a habilidade metacognitiva faz com que todos esses pensamentos, todo esse fluxo de pensamento ocorra ao mesmo tempo, em um segundo só, sabe? Vamos lá. Sendo assim, quando eu falo aqui, ó, sobre processos e decisões tomadas durante a escrita de um texto, eu estou falando disso aqui. As categorias relacionadas à revisão textual, segundo Flowery Hayes, Apud Devanato Shimazaki, de 2021, página 263. Processos, o que são as 2 categorias envolvidas na revisão textual são processos e conhecimentos. Processos é o quê? É a decisão da tarefa de revisar, a avaliação e a seleção de estratégias de revisão. Ou seja, eu vou revisar o texto, então eu vou pegar o arquivo, eu vou imprimir o arquivo, vou pegar o marca-texto, vou pegar a caneta e vou ir escrevendo do lado. Você decidiu como você vai fazer a sua revisão textual. Você decidiu como vai ser o seu processo. Conhecimentos são saberes do escritor a respeito da revisão textual. Ou seja, eu vou pegar aquele texto, eu vou começar a revisar, e aí quais conhecimentos que enquanto eu estou revisando, eu vou consultar os conhecimentos. Lembra os grupos de conhecimentos que eu falei lá no começo da aula? São aquele grupo de conhecimentos que a gente vai consultar. Porque a gente já sabe da língua para que o uso ali fique bom dentro do contexto e da nossa intenção. É pegar também o conhecimento daquele texto. Ah, esse texto aqui vai ser publicado no local X para fazer Y, entendeu? Para que Y aconteça. Então é isso. São os processos e os conhecimentos que a gente atua, que a gente ativa para poder fazer a revisão textual. A gente vem para cá. Dicas para revisar um texto. Vamos lá, tela cheia. Primeiro de tudo, faça um checklist de revisão. Compreensão dos objetivos e informações, seleção dos primeiros erros, dos principais erros, aliás, relevância do texto. O checklist de revisão ele vai ser exatamente para isso. Você vai fazer uma lista do que você tem que observar naquele texto, entendeu? Você vai colocar o público-alvo, você vai colocar lá o objetivo do texto, entendeu? Não só o público-alvo é quem se destina, mas qual é o objetivo do texto? É vender uma ideia? É comunicar sobre algo, entendeu? Então aquilo lá tem que ficar bem claro. A seleção dos principais erros, por exemplo, uma pessoa que escreve de repente tudo junto com 2 R's. Você sabe que aquilo ali é um principal erro, então você vai ter que consertar em todo o texto. Então uma dica para poder fazer isso, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, voltei, tô aqui eu de novo. Uma dica para você fazer é, você vai pegar, se você percebe que uma pessoa sempre escreve de repente dessa forma no texto, ou então que você mesmo sempre escreve de repente dessa forma, ou você sabe que tem um erro que você comete constantemente, você vai lá em
localizar, ou aliás, substituir palavras no seu editor de texto, seja o Word, seja o Google Docs, seja o WPF, seja lá o que for. Você vai substituir palavras, você vai existir a palavra, você vai colocar substituir de repente com 2R tudo junto por de espaço repente, entendeu? Dando um exemplo aqui. E aí, de uma vez só, ele vai mudar todas aquelas palavras. Está facilitando o teu lado durante a revisão do teu texto, entendeu? A relevância do texto, por exemplo. Sabe quando você escreve um texto, você foi escrevendo lá no pique, foi escrevendo, e aí, ponto final, acabou o texto. Mas aí você começa a voltar no texto e percebe que essa informação aqui não é tão útil. Não preciso de falar isso. Eu já falei isso aqui antes. Ou então, mesmo isso aqui sendo informação nova, ela assim, ainda assim não vai mudar nada no meu texto, entendeu? Você vai lá e apaga. A relevância do texto é isso, é você determinar quais partes de fato são importantes e quais partes não são. Aí você tem duas opções de tipo de revisão, tá? Revisão com texto impresso, imprime e faça anotações no impresso. Lembra que eu falei? Tem imprima, vai lá com marcar texto, vai marcando as partes que você quer manter, as partes que você quer tirar, as partes que você quer modificar, vai fazendo a anotação do lado. E a revisão direto no editor de texto, que é o que eu prefiro fazer, que é o que eu adoto também. Você faz uma cópia do arquivo original e vai revisando nessa cópia. Por que você não vai revisando no arquivo original? Por causa que às vezes durante a revisão, sabe, a gente acaba mudando uma frase, entendeu? Por causa que a gente não quer que fique um termo muito repetitivo, entendeu? Ou então por causa que a gente às vezes, digamos assim, esqueceu do que leu. Eu vou falar ali do porquê que eu tô falando de esquecer do que leu. Mas assim, tipo, a gente tá lá revisando um texto e aí a gente muda uma frase e a gente muda a frase e fica assim. Agora tá estranho, né? O que foi escrito aqui antes? Aí você não lembra mais. Se você tá revisando o original, isso fica ruim, entendeu? Por isso que você tem que procurar revisar uma cópia, entendeu? Procure faça uma cópia do arquivo original e revise a cópia. E aí depois você faz aquele processo de comparação que a gente falou na aula anterior. Aí, ó, faça anotações para alterações posteriores. Sabe quando você está vendo ali algo que meio que bem crítico assim de você mudar a alteração, mas você ainda está na sua primeira leitura? Não altere. Só faça uma anotação ali do lado, vai lá em revisar, adicionar comentário, faz uma anotação ali do lado e aguarda para você revisar aquilo depois. Ou se você está revisando impresso, é mais fácil ainda. Você puxa uma seta ali e escreve do lado o que você quer mudar. Leia o texto no mínimo 3 vezes antes de dá-lo como pronto. Por que no mínimo? Porque mesmo que tenha sido você que escreveu aquele texto, você tem que pensar, primeiro, na primeira leitura, você está conhecendo o texto. Mesmo que você que escreveu, você não conhece o que você escreveu, você não conhece os detalhes do que você escreveu, entendeu? Então, primeiro, leia o texto para conhecer. Segundo, faça alterações. Terceiro, confira se com as alterações feitas o texto ficou bom. Então, no mínimo 3 vezes. Leia o texto no mínimo 3 vezes. Não faça alterações na primeira vez, faça alterações somente na segunda e na terceira vez. Entendeu? Dê um descanso para o texto. Entre a segunda leitura e a terceira leitura, ou se você quiser fazer mais leituras, dê um descanso. Você vai lá, você vai deixar o seu texto quietinho no lugar dele, vai fazer outra coisa, vai escutar uma música, vai ler um livro, vai sair, vai dormir, vai acordar no outro dia e vai pegar o seu texto de novo. Por causa que aí aqueles usos, sabe, às vezes erros que você já estava acostumado a ver ali, mas que você não estava prestando atenção porque a gente se acostuma com o texto, você vai dar atenção agora, entendeu? Leia em voz alta ou utilize uma ferramenta de leitura e escute atentamente. Por que ler em voz alta? Por causa que quando a gente está lendo um texto, a gente não percebe certos erros, sabe? Ler palavra por palavra. A gente não percebe certos erros que a gente comete. Você já deve ter visto aquela brincadeira que rola muito na internet de trocar a ordem das letras numa palavra e deixar só a primeira e a última letra no lugar. E ainda assim, todo mundo consegue ler o texto completo. Por quê? Por causa que o nosso olho se acostuma com aquilo, entendeu? A gente vai adaptando mentalmente o uso ali e entende o texto como que ele funciona. A gente vai reorganizando o texto. Por isso que é bom ler em voz alta, porque aí a gente vai perceber esses erros que vão tendo ali, entendeu? E por último, verifique a formatação, sabe? Vê parágrafo, vê se tem coisa em negrito, entendeu? Vê esses detalhes assim que são mais visuais, digamos assim. Por exemplo, a gente vai falar mais na frente de escaneabilidade,
E a escaneabilidade está nisso, está em formatação do texto, entendeu? Quando você coloca uma parte em negrito, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou usando negrito, né? Negrito aqui, negrito aqui, negrito aqui, negrito, negrito, por causa que essas são as partes importantes, entendeu? A pessoa vai bater o olho aqui, por mais que ela não queira ler tudo, ela vai ler só as partes que estão em negrito e vai pegar a essência do que eu estou falando, entendeu? E chegamos ao fim da nossa aula. Como eu tinha prometido, no final, ó, vamos lá. Pera. Isso. Eu tava trocando as telas aqui, não sei se trocou de fato para vocês, mas aqui no teclado eu tava trocando. Enfim, no final de cada aula, como prometido, uma pétala da nossa florzinha linda e maravilhosa, toda colorida, vai ficando cinza. Isso significa que a nossa aula chegou ao fim. Não esqueçam de que tem questionário para vocês responderem, entendeu? Questionário no Kahoot para vocês responderem. E vocês vão pegar o código aqui embaixo na descrição do vídeo, vai entrar no site do Kahoot, que também está aqui na descrição do vídeo, ou se vocês preferirem digitar direto no Google Chrome, vocês vão lá. K-A-H-O-O-T, vão digitar Kahoot, vai entrar no site e vai digitar o PIN que está aqui embaixo, a senha que está aqui embaixo, vai abrir o questionário e vocês vão responder. No questionário de hoje, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, que vai ser a mesma dinâmica adotada nos questionários das próximas aulas. Nós vamos ter questões por escolha e questões de verdadeiro ou falso para vocês responderem. Certo? Ó, então, já tivemos os gêneros textuais do cotidiano, já vimos os fatores de textualidade e a revisão textual, como os dois conversam um com o outro, e amanhã nós vamos ver textos jornalísticos e textos publicitários. E aqui estão as referências dos textos utilizados das obras utilizadas nesta aula. E, mais uma vez, curso prático de redação da Janaína Corral. Esse livro é maravilhoso, então eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, entendeu? E, gente, é isso. Aqui, ó, mais um pouco de referências, por causa que aqui foi uma referência meio longa, né? Esse livro, A Linguística Textual e a Sala de Aula, também é maravilhoso, super recomendo. Vamos lá, quem quiser pausar o vídeo, tirar print, voltar e ver aí as referências, pode ficar à vontade. E, gente, é isso. Nossa aula acaba, fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Essa aula durou um pouquinho mais que a outra, mas não se esqueçam. Se inscrevam aqui no curso, peguem o link aqui embaixo, Google Forms, preenchem tudo direitinho. Entre os nossos grupos do Telegram ou do WhatsApp, você escolhe para a gente poder conversar, trocar uma ideia legal. Peguem o questionário aqui embaixo, o código, respondam. Vai ser uma atividade legal, vai ser animado. Vocês vão testar os conhecimentos de vocês. Isso, nós nos vemos amanhã. Beijo e tchau!